favor, no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E domingo que vem nós vamos ter uma surpresa, uma cantora com instrumento musical. Vamos deixar para surpresa para os irmãos, igual as cadeiras aí. Glória a Deus. Acharam? Verso 5 ao verso 7. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Senhor amado, traz a revelação da palavra nessa noite para edificar a igreja. Não tem nada melhor quando escutamos a sua preciosa palavra, que desce no nosso coração para a edificação da igreja. Queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por essa grande oportunidade de estar aqui no segundo domingo do mês de janeiro. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amém. Pode sentar, por favor. Essa palavra de hoje, ela vai mexer muito com a gente. Ou a gente vai, ou não vamos, ou nós vamos ou não vamos. Diga para o seu irmão assim, uma palavra bem pautada para ele: não espere nada de Deus se você não crer. Diga isso para o seu irmão. Se você não acredita em Deus, então nada você pode esperar de Deus. Nada. Não crer em Deus é uma afronta ao seu caráter. Não acreditar nas suas promessas é uma afronta a Ele. É uma afronta à sua fidelidade. Para Tiago duvidar desse texto, quando ele fala, não é ausência de fé, mas é de ser ou não ser. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Diga comigo: eu sou dono de um milagre, que ninguém pode tomar da minha mão. É o milagre é seu. Ninguém pode tomar de você. Ninguém pode roubar de você. É seu milagre. Pois vai chegar aquele dia, mas é preciso que você acredite. O que é eu ser uma pessoa convicta e determinada? Eu preciso ter certeza, porque eu acredito. Determinação, confiança, não é uma empolgação. Eu não estou aqui empolgado, eu estou aqui consciente e determinado diante de Deus para conquistar os sonhos de Deus na minha vida. Mas uma pessoa que é determinada é uma pessoa empolgada, porque eu não posso ser o contrário. Determinação é uma soma de sintomas e sentimentos, de atitudes que te levam ao alvo, que te levam a alcançar um objetivo. E essa determinação é a soma do propósito que você tem, do foco que você direcionou para chegar a uma meta que você estipulou. Não adianta pregar sobre sua vida se você não tomar dono de algumas atitudes necessárias para as coisas começarem a acontecer na sua história. Nenhum milagre acontece se você não der espaço
seu queixo como uma pedra. No dia que Pedro disse: tenha pena de ti mesmo, Pedro disse para Jesus isso: tenha pena de ti mesmo, para com esse assunto de cruz. Ele dizendo para Jesus: para que esse negócio fala de morte, de cruz. Jesus estava tão determinado que ele disse: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas dos céus, mas nas coisas que são da terra. Quando nós pensamos nas coisas que são da terra, nós não conseguimos vislumbrar esse processo que está a caminho de nós. Um homem chamado Tiger Cruz, campeão de golfe, e quando ele perguntaram o segredo do seu sucesso, ele disse: tenho sorte, mas a minha sorte só teve início quando eu comecei a treinar 10 horas por dia. O que é isso? Alguém determinado a ser. Portanto, irmãos, quando perguntaram para o maior jogador de basquete, Michael Jordan, como ele conseguia pontuar a distância da cesta, ele disse: antes eu treino escondido dos meus colegas de 6 a 8 horas por dia. O que é isso? É uma pessoa determinada. O nome disso é determinação, convicção. Você quer passar no vestibular, mas não pega os livros. Isso é revelação. Chega lá, que Deus vai te revelar. Está brincando, né? Isso nunca vai acontecer. Precisa estudar. A questão de física, de química, se você não estudar, vira língua estranha e sem interpretação. Um homem chamado Stephen Hawking, um dos maiores cientistas do mundo, aos 21 anos estudando física, ele foi diagnosticado com uma doença ainda assim. Depois dessa doença, ele foi diagnosticado, e ainda assim ele deu continuidade às suas viagens e às suas conferências em 1985, e pega uma pneumonia severa da vida dele, e entra em estado de coma, e os médicos decidiram desligar os aparelhos, e sua esposa não aceitou a decisão que os médicos tomaram e reivindicou a retirada dele, a esposa dele, da Inglaterra para a sua terra de origem. Na tentativa de uma traqueostonia, o enfermeiro forçou demais, que o aparelho acabou com as suas cordas vocais e consequentemente com a sua voz definitivamente. Mas o mundo ganhou uma das mentes mais brilhantes do nosso tempo. A enfermidade não parou. Diga ao seu irmão: o trauma não pode parar. Não pode parar. Esse cientista, porque ele perdeu a voz, mas não perdeu a mente, ele prosseguiu. Roosevelt, cujo sonho era ser presidente dos Estados Unidos, acometido de enfermidade, ele vai para a cadeira de rodas. Roosevelt e seus amigos diziam para ele que o sonho de presidente dos Estados Unidos acabou. Ele foi o único eleito 4 vezes presidente dos Estados Unidos por causa da sua insistência, e por causa dele que o presidente americano não pôde se candidatar a nenhum cargo efetivo depois de 2 mandatos. Só 2 mandatos nos Estados Unidos, o candidato pode concorrer 4 anos, mais 4 anos. Só depois que Roosevelt ganhou
é quem estabeleceu este alvo que até hoje se vive na presidência dos Estados Unidos. Não deixem as pessoas determinarem o seu projeto de vida. Quem é teu mestre? É o Senhor. Quando Deus lhe quando Deus lhe fez, Ele determinou o poder das cilindradas que colocou em você. Ele determinou o quanto você vale, o seu poder de fogo você tem. Para Deus não há limites. Diga comigo, para Deus não há limites. Para Deus não há limites. Você sabia que Beethoven era surdo? Beethoven era surdo. Ele aprendeu a tocar a escudo e sanfonões, porque seu pai chegava em casa bêbado, e ele era da corte alemã, retirava Beethoven da cama a tapas e colocava ele para tocar. Com 11 anos, ele fazia concertos. O filho tocava para o pai com 11 anos. Com 22 anos, as multidões se aglomeravam para ouvir tocar. Ele recebe o pior diagnóstico que poderia saber na sua vida. Estava ficando surdo. A história diz, quando completamente surdo ele ficou, ele saindo da cidade, ia tocar nos bosques e dizia: quando eu estou entre as árvores, parece que eu ouço a voz de Deus. E segundo o seu biógrafo, de sua última frase, foi a última hora no céu, ele disse: eu vou voltar a ouvir. Quando ele falou a sua última frase, quando ia para o céu: no céu, eu vou voltar a ouvir. Aleluia, aleluia, glória. O que ele tem hoje na sua vida? O que é que ele para hoje na sua vida? Quais os medos que estão querendo lhe parar? Um homem chamado Edmundo Hillary, o primeiro homem a escalar o Monte Everest em 1952, ele falhou na primeira tentativa. Ele falhou na primeira tentativa. Como ele falhou, convidaram ele para falar num hotel de luxo e mandaram fazer uma foto grande do Everest para afrontá-lo. E conta que quando ele subiu na plataforma da palestra, ele olhou para a imagem do Everest e disse para todo mundo ouvir: Monte Everest, você é grande, mas já parou de crescer. E eu continuo crescendo. Eu vou vencer você. No segundo ano, ele tenta novamente e consegue. E ele entra para a história porque ele estava determinado. Você continua crescendo. Ninguém na vida aprendeu a caminhar sem cair. Ninguém. Quem sabe amanhã nós podemos ter um da igreja chamado José Michael Jordan. É José não, João, né, João? Ninguém sabe. Hoje você está aqui quietinho, escutando a palavra, mas é Deus que conhece lá na frente seu futuro. Lembra a pregação do domingo passado, aquele rapaz do Congo? Com 2 metros e 15 de altura, pobre, que queria ser médico. No final das contas, depois que ele terminou sua jornada de basquete, ele volta para o Congo, para o seu próprio hospital, o maior do Congo. Seja um homem determinado, seja uma mulher determinada. Ninguém aprende a caminhar sem cair. Quem é pai e mãe sabe que os filhos começam a andar, logo cai. Você tenta correr, os bichinhos caem normal, não vão se machucar.
mas eles não desistem. Eles continuam levantando e caindo, até levantar e não cair mais. Quantos de vocês, como eu, queriam aprender a andar de bicicleta? Eu me lembro que eu caí com medo de andar de bicicleta, tremia a bicicleta toda, cara, era terrível. Provavelmente eu caí para aprender. O segredo não é estar em nunca cair. O segredo é nunca permanecer caído. Cair todo mundo cai, mas se levanta. O que não se pode é permanecer caído. Meus irmãos amados, quem tem medo de perder não tem chance de tornar bem-sucedido, porque não tem coragem de iniciar um empreendimento. Quem tem medo de cair não aprende a andar, não dá o primeiro passo. Muitas pessoas pensam que a fé é uma varinha de condão, que você diz ocus pocus, ocus focus, e as coisas acontecem. Muita gente pensa que a fé é assim. A palavra fé dá uma ordem de um instrumento ativo. Não há fé na inércia. A fé provoca atitudes. O homem chamado Abraham Lincoln faliu nos negócios aos 31 anos. Foi derrotado nas eleições legislativas com 32 anos. Outra vez, aos 34, superou a morte de sua amada. Aos 35, teve um colapso nervoso. Aos 36, perdeu mais de 3 eleições na frente. No mesmo ano, quando tinha 38 anos, perdeu as eleições. Aos 43, aos 46 e aos 48 anos, perdeu a disputa ao Senado. Aos 55, perdeu a disputa para presidente dos Estados Unidos. Aos 56, perdeu de novo para o Senado. Com 58 anos, ele se elegeu. Com 58 anos, e aos 60 anos, ele se elegeu presidente dos Estados Unidos. O que é isso? Determinação. Pessoas persistentes. Meus amados irmãos, às vezes você não aceita perder nenhuma vez. Tem gente que não aceita perder nenhuma vez. Caiu, ele parece que desiste de tudo. Levanta. Aqui nós lemos Tiago começa a falar de sabedoria e de perseverança. Tiago diz: quem quer sabedoria, peça a Deus e peça com fé. Fé é um princípio ativo. Fé não é amuleto, ela é espada, é escudo. Fé é ação. De todos os milagres que você vê na Bíblia, todos os milagres foram operados por Deus, mas nenhum sem a participação do homem. Nenhum. Todos tiveram que ter o medo do homem para Deus fazer o milagre, para Deus começar o milagre. Diga ao seu irmão: não há milagre sem o seu envolvimento. Não há milagre. De repente, Tiago diz: aquele que duvida é como a onda do mar, que ela vai e vem e se desfaz por si mesmo. Não pense o tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Sua Bíblia diz isso. Não pense que o homem vai receber alguma coisa e ficar o tempo inteiro olhando as coisas acontecerem e ele não fazer nada. E ele não tomar decisão nenhuma. O caráter de Deus é muito sensível, é muito sério. Desconfiar de Deus é uma afronta ao seu caráter, à sua natureza. A dúvida pode parar qualquer pessoa, a estancar, a parar qualquer projeto. Na Epístola de Romanos, capítulo 14, versículo 16,
graça pela fé. Alguém pode dizer que essas promessas não são para nós? Sim, são sim. Que é só do Antigo Testamento. Já vi gente falar coisa assim absurda em respeito à lei. Não, isso é só para o Velho Testamento. Não. O Antigo Testamento, que é só para a descendência de Abraão. Não. Mas Paulo está dizendo aqui, mas está dizendo que as promessas também são para os da fé de Abraão. Todos que são da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Peguem a sua Bíblia e diz, segura a sua Bíblia comigo e fala assim: todas as promessas de Deus, segura ela aqui, todas as promessas de Deus são para os da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Essa palavra que você tem nas mãos é que vai abrir as portas para você. Ele diz, Romanos capítulo 4, verso 17, ele diz: por pai de muitas nações te constituí, perante o qual creu, a saber, Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como as que são. Se você olhar o verso 18, Paulo está dizendo: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o qual lhe fora dito: assim será a tua descendência. E ele não enfraqueceu na fé. Mais uma vez, diga para o seu irmão: não enfraqueça na sua fé. Fala de novo: não enfraqueça na sua fé. Romanos capítulo 4, verso 19: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento dentro do ventre de Sara. Romanos capítulo 4, verso 20: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Romanos capítulo 4, verso 21: estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Deus, quando promete, ninguém pode impedir. Deus está dizendo para Abraão que ele era poderoso para cumprir o que ele havia prometido. Deus não lhe prometeu o que não pode fazer, porque para Deus nada é impossível. Mas Deus só promete para mim e para você o que ele pode cumprir. É por isso que tem muito pregador que fala cada baboseira que Deus vai fazer. Se Deus não disse nem na palavra dele, como é que eu vou falar uma coisa que nem na Bíblia está, que Deus não prometeu, que até Satanás fica assustado. Hoje o crime, hoje o mundo está tão assim que eu acho que o diabo se assusta, viu? Mas como é que pode? Eu não pensava que o homem chegar nesse ponto que está. E acabar com as pessoas. Só o que aconteceu dentro daquele presídio de Manaus, diz que é pior, é coisa mais horrível do que filme de terror, do que já se aconteceu. Eles não conseguiram nem emendar os corpos e foram todos decapitados. Eu fiquei imaginando os demônios em cima de todo mundo, na hora de cortar o pescoço, braço, cara, corpo. Eles devem ter picado aqueles homens de todas as que Satanás se assustou. Como é que o homem chega nesse ponto assim? Tanta maldade, tanta crueldade. Por isso que é melhor nós estarmos do lado de Deus, crendo no que Deus é capaz de fazer por nós. Aleluia. Irmãos, Romanos capítulo 4, 22: assim isso lhe foi acreditado e imputado como justiça, quando Abraão, escute isso, quando Abraão acreditou em Deus, Deus deu crédito a ele. Se a gente não acredita, não vem crédito em nossa conta. Se a gente acredita, Deus acrescenta na nossa conta as coisas que nós estamos pedindo. Quando ele acreditou, Deus fez um depósito na conta dele, como quer também fazer na sua. Mas utiliza isso. A ausência
determinação. Viu? Tiago fala no verso 6: a falta de fé compromete o resultado de nossas orações. Na linguagem de Tiago, a fé não é intelectual e nem emocional. Você enterra no seu coração em dúvida, isso não é fé. A fé te leva a descansar, até se o mundo estiver desabando. A fé te faz cantar quando o seu coração quer chorar. A fé vê saúde na doença. A fé vê vida na morte. Em nome de Jesus, creia tão somente nisso. Agora vamos ver Tiago dizendo que o grande problema de nossa jornada é duvidar. Vivemos num mundo de dúvidas, de tudo. A dúvida lhe compromete a sua determinação, ela lhe afronta, ela lhe atinge quando você não está consciente do que você quer. Eu até tenho uma pergunta a fazer: de fato você quer seguir Jesus mesmo? Ou você apenas é um simpatizante da fé? Hoje essa pergunta cabe até os que vivem na igreja. Se eles realmente querem seguir Jesus mesmo, ou se são apenas simpatizantes? Somos só pessoas que gostam de, porque fala o nome de Jesus. Tenham cuidado, o Senhor está nos observando. Pedro, antes de Pedro seguir a Cristo, a sua profissão era o quê? Pescador. Depois que ele aceitou Jesus, ele continuou sendo o quê? Pescador. Depois que Jesus morreu, ele pegou a rede e foi pescar. Foi pescar de novo. Então, é assim que eu vejo muito crente hoje. É igual Pedro. Enquanto estava com Jesus, tudo bem. Quando aconteceu alguma coisa que decepcionou, ele abandonou tudo. Assim a gente faz. Qualquer coisinha que nos atinge, a gente quer abandonar. Nós queremos largar. Parece que não damos assim mais crédito a isso. Cadê a determinação de seguir Cristo? As convicções que eu tenho de seguir a Jesus. Portanto, ele voltou a pescar. Era pescador. Agora vocês querem ver uma coisa? Vocês acham que Pedro era pescador? Vocês acham que Pedro sabia nadar? Sim ou não? Como pescador. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levante a mão. E os que não levantaram, que não sabem, eu vou te ensinar. Quem não levanta a mão, quem não sabe. Tudo bem, não tem erro nenhum que não saber. Mas eu te explico. Ele era pescador. Naquela época não tinha colete, salva-vida, não tinha nada. Mas uma coisa me chama a atenção. Quando Pedro anda sobre as águas, lembraram? O que aconteceu com ele? Ele afundou. Ficou com medo. Um cara que sabia nadar, ele podia afundar. Não, Jesus, aguenta aí que eu vou voltar nada. Mas ele não fez isso. Você está vendo? Ele não sabia nadar. Como um pescador que sabe nadar, pode afogar. Porque a dúvida, sabe o que ela faz? Ela faz você afundar. A dúvida faz você perder o equilíbrio. Lhe faz afundar até no terreno que você já conhece, que era o que Pedro conhecia. Quero lhe falar o poder que você tem quando supera a ausência de fé. Quando você gera propósitos, visão, foco, e ao somar, você diz: estou determinado, vou chegar lá, e ninguém desvia a sua meta. É assim que você tem que ser, é assim que você tem que focar a sua vida. Queriam que Jesus fosse rei, mas ele estava determinado a ser réu, e não rei, para salvar a mim e a você.
E ninguém mudou seu foco, porque Jesus estava determinado a morrer. Somos parte de uma geração que sonhava. Nós não tínhamos nada. Lembra vocês? Eu também lembro minha vovó. Vovó, estou com fome. Aí a vovó falava: senhor, meu filho, só tem farinha com açúcar. Lembra disso? Quem viveu naquele tempo sabe. Tomava só leite de vaca, só comia farinha. Quando ia para a escola, você lembra que eu lembro até o tipo de tênis que eu usava, conga. Lembra do conga? Às vezes estava rasgado. Eu tinha que ir para a escola com o conga furado. Cabelo de qualquer jeito, café adoçado com rapadura. Mas irmãos, eu sonhava. Eu sonhava com coisa melhor na minha vida. Eu construí essa casa com a minha esposa. E todo dia eu fico: Senhor, por que não me desse essa casa antes para trazer meu pai para morar comigo? Tinha feito um quartinho para ele. Sonhava com meu papai. Muita saudade dele. Foi um bom homem para mim, para meus irmãos. Mas ele foi antes. Hoje desfruto de uma casa grande, com a minha família, só eu, a Sônia e mais uma filha já que solteira. Mas eu tinha pensado tanto no meu papai. Quem não sabe aonde vai, anda em círculos. Não sai do lugar. O que falta para nós é determinação. Os cestos estão cheios, mas tem que sair catando os pedaços e colocando no cesto. Não foi Jesus que encheu o cesto. Jesus apenas multiplicou o pão. Quem encheu os cestos foram os apóstolos. Diga para seu irmão: Jesus libera o milagre, mas quem enche o cesto é você. Muitas pessoas não alcançaram suas metas porque vivem de blefe. Quem sabe o que é blefe? Hã? Alguém sabe o que é blefe aqui? Levante a mão. Blefe é alguém que mente, é alguém que engana. Está cheio de gente de blefe, que chega contando tanta vantagem, é tudo mentira. Que diz que é, que diz que fez, que diz que foi, e não foi nada disso que aconteceu. A gente vive vendendo imagem. A pessoa finge que trabalha, mas quer salário sem trabalhar. Finge que estuda, mas quer boa nota. Finge que ora, mas é só para forma. As pessoas vivem de programa, de propaganda acerca de si mesmo. Já percebeu que quem é não precisa dizer que é? Quem tem não precisa dizer que tem. Já percebeu que a prosperidade é simples e discreta? Jesus narra uma parábola em Mateus 21, a parábola dos dois filhos. O pai chega com os dois filhos e diz: ide para a lavoura, para trabalhar. E um disse: vou, e não foi. E o outro disse: não vou, e foi. Aí Jesus pergunta: qual desses obedeceu ao pai? Aqui Jesus está fazendo um paralelo de postura dos judeus e a postura dos gentios. Os judeus estavam com a lei na mão e não foram. Os gentios, que não tinham conhecimento do Deus revelado, abraçaram a Cristo. E aí veio João e disse: e ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Até quando você ficará estagnado? Por que não tem disposição de sair do lugar? Quer tudo na mão. Não luta, não batalha, não vai atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Espera pelo papai e pela mamãe, vai atrás, luta, batalha, sai do lugar que está, vai para o monte, para a igreja, vem orar se vocês querem crescer.
Muita gente não consegue sair do seu lugar de conforto. Falta algo, falta disposição. Sua vida dará certo quando você parar de blefar. Aprenda a cumprir o que prometeu. Você vai dar certo no trabalho quando você parar de enganar os outros. Você prosperará quando você der valor nos princípios da palavra de Deus. Cuidado com a falta de determinação. Não é surpresa alguém da sua família não gostar de você. Tem gente que não gosta da sogra, não gosta do sogro, não gosta da nora. Só a base de oração, gente. As coisas não viraram da nossa oração. O que está acontecendo é que a falta de determinação é tão grande que qualquer palavra negativa ele joga para baixo. Impressionante isso. Em vez de nós olharmos para hoje, que os crentes estão amadurecendo, a gente olha muito crente igual menino, inconstante, não consegue suportar uma palavra nenhuma, que aí já está para baixo. Está para baixo. Diga comigo, eu vou sair daqui blindado. Que nenhuma palavra de maldição vai penetrar na minha alma. Aleluia. Nenhuma palavra vai penetrar na sua alma. Tem gente que você propõe ajudar até arrumar um emprego, e na hora ele diz assim: não é aqui que está todo mundo trabalhando, mas tem gente que eu já vi, irmão, você quer trabalhar? Eu quero, pastor, eu quero. Me dá seu currículo. Ele vira e fala assim: pastor, estou na prova. Aí ele traz o currículo. Porque acostumou a ficar naquele estado de estagnação. Ele não consegue dar um passo à frente. Tem gente que casa com gente preguiçoso, casa com homem preguiçoso, mulher que nem cozinha. Tu já pensou casar com uma mulher que não faz um arroz, um feijão e a comida dentro do lar? Vai quebrar a língua, vai ter briga. No início o marido vai concordar, mas daqui a pouco ele chega com fome. Ele vai querer que a comida esteja pronta para ele comer. E a mulher que olha para o marido pensando numa casa, num carro, e o cara não quer trabalhar. Aí alguém fala assim, alguém que não quer fazer nada, e diz: pastor, ora por mim, porque meu marido não trabalha. A pessoa, que oração eu vou fazer? Deus, queima aquela vida. Deus, foi aquele cara da UTI. Tem que ser oração desse jeito, para quando a pessoa tomar vergonha. Deus tem tanta coisa para nos dar. Nós temos um reino para tomar, para ver tudo que é de Deus é nosso. Mas Deus não dá para preguiçoso. Deus quer homens assim, determinados, como as mulheres também. Quando você está determinado, a sua busca pelo algo é incessante. Você não para. Você vai até conseguir. Você estabeleceu a meta. Tem pessoas que colocaram seus projetos na frente. Quando acorda, tem gente que assim, botou seu projeto. Quando ele levanta da cama, a primeira coisa que ele olha é seu projeto. E ele vai dizer para Deus: Deus, eu estou aqui lhe pedindo que esse projeto, que ele seja alcançado na minha vida. Eu estou numa luta por ele, eu vou atrás dele, aonde for. Filipenses capítulo 3, verso 12 a seguir, Paulo diz que não que eu seja perfeito, ou que haja alcançado, mas procuro alcançar aquilo que também fui alcançado. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim, como tem pessoas que por qualquer coisa tão banal desistem. Eu fico impressionado com pessoas adultas, crentes há tantos anos, desistir da igreja, desistir do sonho por causa de coisas banais.
Quando eu fico olhando o jeito de fazer isso para mim, eu falo, Deus, será que eu estou errado? Não estou ensinando direito? Porque não pode. A gente precisa ter a oportunidade de se Deus está trazendo ao coração do pastor isso. Isso precisa acontecer na sua vida. Essas coisas devem acontecer na sua vida, porque ele está sendo liberada pelo profeta que Deus colocou sobre sua vida. Mas se você não acreditar, vai ficar perambulando para lá e para cá e nunca vai ter uma resposta definitiva de Deus. Jacó olha para seu sogro Labão e diz: assim eu trabalharei pela minha casa. Se eu não trabalhar, eu não saio do lugar. Você está vendo? Paulo diz para os preguiçosos: quem não trabalha não come. Se movimente, todo milagre tem um processo, toda conquista tem um preço, e todo sucesso tem uma guerra. E não adianta chantagear a Deus. Se o Senhor não me abençoar, eu não volto mais para a sua casa. Está cheio de gente desse jeito, meninice. Se o Senhor não me dá, se o pastor não me consagrar, eu saio da igreja. Gente, que coisa é essa? Não pode ser assim. Nós precisamos ser determinados com coisas de excelência na nossa vida. Já foi aquele tempo da gente ficar voando igual abelha, sem pouso. Não podemos fazer mais isso. Em época de eleições, as pessoas pensam que Deus é candidato. Vocês sabiam disso, né? Deus é candidato. Você vota em mim e eu lhe dou o telhado da igreja. Você vota em mim e eu arrumo emprego para você. Quantos talvez aqui dentro foi envolvido em promessas falsas dessas? Vendeu sua vida, vendeu sua honestidade, sua dignidade, colocou, deu voto para alguns homens que estão lá dentro, que mostraram quem são para nós. Dou tijolo para a construção. Quantos eu vi fazer isso? Né? Eu volto se você me der dinheiro de pagar a conta de luz. Se eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei se abrir a porta para fazer a feira. Meu Deus do céu. Eu peço a Deus que o Senhor guarde a nossa alma, irmãos. A história dessa igreja, para que jamais negociemos a posição do reino de Deus. Graças a Deus não foi procurado por político algum, que já tinha dito isso antes. E os irmãos já sabem. Então, quando o candidato que você gosta fala assim: o pastor não aceita isso lá. Aí nunca veio aqui, porque já sabia da minha postura lá na outra igreja. Nunca vou misturar a igreja com política. Nunca. Por isso que eu procuro ser bem sucinto nas minhas posições bíblicas. A verdade é a verdade. Não pode haver mentira na verdade. Deus, com a posição da terra, prossiga você para o alvo. Deus não precisa que eu prometa algo para Ele para fazer para mim. Basta obedecer. Quem depende das promessas somos nós e não Deus. Deus não depende de minha promessa, eu dependo da promessa dele. Para isso eu preciso obedecê-lo. Deus não precisa de promessas. A determinação vai fazer você alcançar uma constância que você vai alcançar. Irmãos, a determinação vai te dar uma obstinação serena da vida. É uma determinação inegociável ao chegar onde se pretende. É preciso haver um pouco de obstinação nas coisas. Gente obstinada para trabalhar, obstinada para alcançar o seu desejo. Eu conheço pessoas que não terminam nada que começa. Nada que começa. Eu espero que todos vocês da liderança não terminem no meio do caminho que começaram. Por favor, ninguém faça isso comigo. Que é essa afronta contra Deus. Prossiga. Muitas pessoas, gente que entra na faculdade, sai, entra, sai e não determina. Faz pedagogia 6 meses. Aí fala assim: descobri que não é minha área.
E o pior não é isso não, que quando termina pela força da razão, pega o canudo, sabe o que eles fazem? Pendura o canudo e vai trabalhar de auxiliar de balcão, com medo de enfrentar o que eles levaram 4 anos lutando de madrugada, chegando em casa de noite com fome, com frio. Agora entrega o canudo por falta de determinação, com medo de abrir sua própria advocacia. Alguém começa com medicina, não consigo lidar com sangue, pronto, entregou a jornada. Não sai do lugar, não termina nada. Gente que começa com a casa e nunca termina a construção. Começa lá, quando pensa, tem 10 anos a casa, um esqueleto, tudo podre, tem que derramar tudo no chão e construir de novo, até a base está podre, porque de tanta chuva que entrou, comprometeu a base da casa. Gente que fica no trabalho 1 ano e já quer sair para receber o seguro-desemprego, para ficar desempregado a custa do governo. Você acha que eu não conheço gente assim? E eu vou tocar mais um assunto aqui. Uma vez eu toquei na escola dominical. Gente que fez um curso de teologia, quando o médico estava dando diploma, só para poder ter um curso de nível superior. Está lá para ganhar dinheiro, negociou com o estudo, e aí não sabe fazer nada. Por isso que eu não quis fazer, porque eu não estava interessado no nível superior. O que faz eu ser um pastor é o chamado que Deus colocou dentro de mim. Mas é importante você saber disso. Gente que não fica numa igreja, não vou para a casa do pastor, não vou para a liturgia da igreja, quer que todo mundo viva ao seu redor, não gosta do obreiro, fala de forma que não gostei, não se firma em nada. Tem gente que dá fruto, e para dar fruto tem que ter raiz, irmãos. Para dar fruto tem que ter raiz, e raiz leva tempo. Porque eu mexi com árvore há muito tempo. Aquela árvore linda que vocês tiram fotografia, que é IP, ela fica linda no seu período, todo mundo para tirar foto dela, mas leva anos. Uma palmeira leva 15 anos. Uma árvore nativa, dependendo do seu tempo, leva 20 anos. Você olha que aquela árvore tem uma grossura que, se 10 aqui botar a mão nela, não dá conta de abraçar, leva 50 anos. Tudo leva tempo, tudo é um preparo. Tem que ter tempo. Floresça onde você está, floresça onde você se plantou, produza onde Deus te colocou, faça dar certo o que Deus colocou na sua mão. Na Bíblia, Axa, filha de Caleb, quando vai casar com Otoniel, Caleb dá para a filha terra seca para ela. Ela poderia ter dito: terra seca não, eu não quero. Terra árida não me serve. Mas ela recebe a terra seca. E quando se casa, vai caminhando para a casa de seu marido, lá vem o seu pai. Ela deve o jumento. E ela disse: terra seca me deste, agora dá-me água também. Chegou o tempo de pedir. Está vendo? Tudo é tempo. Tem filho que quer que o pai faça tudo de uma vez para ele. Por isso que muitos filhos são preguiçosos, não trabalham, ficam às custas dos outros, pedindo o tempo inteiro às pessoas. É importante que você lute. Aí ela perguntou: papai, o senhor me deu terra, eu preciso de água, me dá água. Aí a Bíblia diz que Caleb lhe deu as terras onde tinham as fontes superiores e as fontes inferiores. Tem gente que não prospera porque ignora o pequeno que recebe, porque rejeita o pouco, porque subestima a terra árida. Você precisa entender que nessa terra árida pode não ter água, mas pode ter petróleo. Pode ter petróleo muito mais caro do que água, porque nas rochas daquela sua terra seca podem ter pérolas, podem ter ouro, e você nunca imaginou que isso poderia ter lá. Deus quer que você apenas creia
que Ele te deu para fazer. Acredite no que Deus te deu para fazer. Faça com excelência. Que mesmo na sua dificuldade e aprendizado, que na aprovação e aperfeiçoamento, que na doença há crescimento da fé, que na luta há vitória. Creia sim, são os fracassos que lhe fazem crescer. Não são as vitórias. Eu não cresci nas vitórias. Eu cresci nos fracassos. Eu errei na minha vida como todo mundo aqui errou. O que eu não poderia ter feito é continuar no erro. Mas eu aprendi nos meus erros. Nós crescemos mais no fracasso do que na vitória. Na vitória a gente faz churrasco. Na vitória a gente posta nas redes sociais aquelas carinhas de anjo. Na derrota a gente se recolhe para refletir, né? Na derrota a gente vai para casa para o quarto chorar. Por que eu errei? Porque eu fiz isso. É na reflexão onde existe aprendizado. O aprendizado é pedagógico. Então você precisa compreender do que deu errado na sua vida. Pode não ter sido o diabo. Pode ser Deus querendo te ensinar algo para um propósito maior. Sabe o que aconteceu com um homem chamado Thomas Edison? Quem sabe o que foi que ele inventou?